Toque na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde, um domingo abençoado, uma semana abençoada para nós. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens enviadas. A irmã Rose Santos, muito tempo desaparecida, enviar mensagem hoje, ela enviou uma mensagem. Agradeço a Deus pela vida dela e de vocês todos. Eu tenho um canal no TikTok, posto vídeo lá de 10 minutos, enquanto falo da mensagem da Bíblia também. São versículos copiados que eu trago para nosso conhecimento, são promessas, são profecias que Deus tem dado a nós, para nós. Vamos começar com esse versículo. Quando os assírios estavam invadido, não tinha cercado Israel, Judá, para guerrear contra eles, onde estava tudo fechado, não tinha comida, não tinha não tinha nada, só soldados por todos lados. São as consequências das guerras, né? Então, são guerras que nós temos hoje também. Essas guerras espirituais, quantas pessoas têm passado perseguição no trabalho, na escola, na igreja, na família. São guerras. Mas o livro, a Bíblia, no livro 2 Crônica, capítulo 32, nos deixa, nos anima, falando que maior é o que está conosco do que aquele que nos persegue. Aqui essa profecia, esse recorde do povo de Israel e de Judá, ele está escrito para nós hoje. Muitas vezes nós tememos as pessoas que nos caluniam, nos difamam, pensando que nós somos derrotados, mas a Bíblia deixa bem claro que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, fazendo a vontade do mundo, guerreando contra você, guerreando contra a igreja. Isso é maior. Com ele está o braço, o homem, o braço de carne, com nós está o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ele é maior que todas as coisas. Diz assim em 2 Crônica, capítulo 32, versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é o maior conosco do que o que está com ele. Aqui, eu creio que é o rei, se não me engano, Ezequias, o rei Zedequias, um desses reis, animando o povo de Israel, o povo de Judá, para não temer um profeta, talvez, não temer o rei da Síria, que tinha se levantado contra ele. A guerra, cercaram a cidade, a terra, muitos soldados, muita arma, e o povo estava com medo. Então a palavra do Senhor vem alertar o povo de Israel, o povo de Judá. Não tema diante desse rei da Síria, ele não é nada. Essa multidão que está com ele não é nada. Deus é maior na vida de vocês. Se Deus deixou escrito. Essa mensagem é para nós. Não temos perseguições, não temos portas de festa, não temos nada, porque maior é o que está conosco. Maior que suas lutas, suas pelejas, maior que suas aflições, é o Deus soberano, Deus está contigo. Ele não se deixa derrotar, nem vai deixar você se derrotar. Você é menino dos olhos de Deus. Então esforce, tenha bom ânimo. Enfrente esse mundo de peito aberto, cabeça erguida. Enfrente essas lutas, essas tribulações, essas perseguições, confiando que Deus está guerreando por você. Ele está à frente de todas as coisas. Enfrente as suas pelejas.
Às vezes nós pensamos que somos tão fracos, tão pequenos, somos mesmo. Mas se nós estamos com Deus, nós estamos com o Senhor, nós somos maior, porque Ele é maior na nossa vida. Ele não desampara, Ele não nos deixa sozinhos. Ele está sempre nos guardando, nos protegendo, guerreando. Sempre quando a gente está quase para desanimar, a vitória chega. Aqui quando o povo de Israel, o povo de Israel estava desanimado e recebe essa palavra, aí Deus envia um anjo, derrota todo o exército da Síria, todo aquele batalhão, todos aqueles homens guerreiros. Assim é na minha vida, é na tua. Confia, só confia no Senhor. Entrega na mão dele, faça a vontade dele, obedeça, siga os mandamentos. Que Deus está pregando por você. As portas se fecham, mas elas vão se abrir. O lar, muitas vezes, está sendo bombardeado pelo inimigo, mas Deus vai restaurar o lar, a família. Aquele boleto, né, que não tem como pagar, mas Deus vai enviar a provisão. Confia. Por 40 anos que o povo de Israel estava no deserto, não tinha como plantar, não tinha como abrir poço para beber água, mas Deus supriu. Não faltou remédio, não faltou roupa, não faltou mantimento, porque maior é o nosso Deus do que aquele que está no mundo. Entrega as suas incertezas, entrega as suas guerras, entrega tudo nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar por você. Essa é a mensagem de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Vamos agora passar por vídeo do YouTube, do Face, do Instagram. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, pelas lutas, Pai, pelo deserto. Obrigado por ser o seu Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que desagrade o Senhor, perdoa, meu Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Somos pecadores e temos necessidade do teu Espírito, Pai. Pai, fala conosco. Hoje, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, eu sei o que eu quero falar, não é o que nós queremos ouvir, mas o que o teu Espírito quer falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Não a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o versículo 1, que é o final do capítulo 6, diz assim: Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. As promessas que nós temos, o apóstolo está trazendo a nossa memória, promessa de receber o Espírito Santo, promessa de vitória, promessa, é muita promessa, né? Da vida eterna, muita promessa. Então, se nós temos essa promessa, vamos estar na presença, na guarda do Senhor, vamos fazer, vamos obedecer à vontade do Senhor, vamos seguir os mandamentos do Senhor, para que nós tomar posse dessas promessas. Do versículo 2 a seguir, vou ver quantos versículos, meus irmãos, esqueça de olhar, são 16 versículos sem divisão, não tem corte. Diz assim: arrependimento deles é a alegria de Paulo. Aqui Paulo recebe carta do arrependimento daqueles que andavam fazendo errado na igreja de Coríntios. Nós vimos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo manda a carta exortando e ele se arrepende. E quando arrepender é a alegria de Paulo, Paulo se alegra. Quando você prega, quando você
convida a pessoa para ir na igreja. Quando você fala do amor de Deus, a pessoa se arrepende, se converte, se entrega ao Senhor. É a tua alegria, você ganhou uma alma para o Senhor. Você está trabalhando, você está ajudando aquela pessoa a se encontrar com o Senhor, a salvar a sua alma. Quando você está se alegrando no céu, tem festa pela obra que você está fazendo, por uma alma que você salvou da perdição. Paulo se alegrava com cada pessoa que se arrependia. Quando ele enviava uma carta, quando recebia de volta a resposta do arrependimento daquele povo, Paulo se alegrava. Paulo cantava hinos, Paulo pulava, dançava, porque ele estava trabalhando, se esforçando para levar os gentios. Não era só os hebreus, o povo de Israel, Judá, não. Ele está levando agora os gentios à presença do Senhor. Um povo que é como eu, você, que não era escolhido, era povo separado do povo de Deus. Mas agora Paulo está combatendo, está lutando para trazer nós, os gentios, para a presença do Senhor. Para que trazendo nossa lembrança, ter o arrependimento, fazer a vontade do Senhor. Cada vez que ele recebia uma carta das pessoas que se arrependeram, tentado consertar a sua vida, Paulo se alegrava. Assim é as igrejas de hoje, assim somos nós, eu e você. Cada pessoa que a gente fala do amor de Deus, ou que a gente convida para ir na igreja, e ela se entrega o caminho, os seus caminhos ao Senhor, ali é uma salvação de uma alma. E nós sabemos que está fazendo efeito a palavra do Senhor. Hoje, irmãos, eu creio, naquele tempo tinha perseguição, não tinha tanta facilidade como tem hoje, rede social, ônibus, caminhão, automóvel, tanta facilidade naquele tempo não tinha. Mas Paulo se esforçava. Hoje, com toda a facilidade que nós temos, nós estamos parados, nós estamos de braços cruzados, não evangelizamos mais, não fazemos mais nada assim. Nossa vida está sendo ir para a igreja, para alegrar o coração de Deus e de Paulo. Temos que mudar nossa atitude. Porque o tempo está estreitando, o tempo está se findando. Jesus está esperando só tocar da última trombeta para dar ordem aos anjos buscar a igreja dele. E nós estamos calados, estamos parados. O povo está morrendo, o povo está sofrendo. O povo está cego. E nós estamos mudos. Não estamos falando do amor do Senhor. Que alegria nós vamos ter. O que nós vamos ter para apresentar ao Senhor. Diz assim, o versículo 2 a seguir, diz assim: receber em vossas orações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois é antes quem é dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande o meu orgulho e respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando as vossas saudades. O vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aqui a alegria do apóstolo, quando tem notícia das pessoas que oram por ele, que estava firme na fé, que estava
ajudando o ministério, ajudando aí o povo de Deus crescer, dando voz, falando do amor de Deus. É muito gratificante você saber que um trabalho seu está indo adiante, está crescendo, está prosperando. Irmão, quando é prosperar, não é só prosperar monetariamente, não. É prosperar em número de almas salvas, de pessoas libertas. E a alegria de Paulo era isso. As pessoas que se convertiam eram os obreiros que ele levantou. Aqui ele fala de Tito, né? Mas são muitos obreiros para tomar conta das igrejas e eles deram conta. Eles trabalharam com dedicação, com amor, como se estivesse trabalhando para eles mesmos. São homens que têm os seus galardões para receber. São homens que dão testemunho em toda a Bíblia para que nós venhamos fortalecer e fazer como Deus tem mandado, a obedecer, a livrar as almas dos dados inflamados adversários, das garras de Satanás. Paulo se alegrou quando ele recebeu notícia do povo que estava arrependido, de Tito, que estava ali trabalhando com eles, e a igreja crescendo, prosperando espiritualmente, prosperando em número de almas salvas e libertas. Muitas vezes, irmão, a gente adentra uma igreja, a gente vai buscar prosperidade material. É o que mais nós vemos na igreja hoje. E a nossa maior prosperidade é levar a vida até o Senhor. Isso agrada ao Senhor. Isso faz parte do propósito do Senhor na minha e na tua vida. Por esse motivo, Deus mandou que Salomão construísse um templo para unir o povo de Deus, para o povo ter um lugar para buscar Ele. E Paulo abriu igreja para o povo unir, para adorar o Senhor, para mudar suas atitudes. Isso alegra o coração de Deus, alegra os anjos. Como é que está a igreja hoje, irmão? Imagina como é que está a igreja. Fria, calada, parada. Ninguém quer nada com nada, ninguém quer fazer nada. Aqui a igreja de Paulo, no versículo 16, regozijo em tudo poder confiar em vós. A alegria de Paulo, confiar naqueles obreiros que estavam fazendo a vontade do Senhor, que estavam fazendo a igreja, o reino de Deus prosperar. A alegria do zelo que aqueles homens que Paulo levantou através do Espírito Santo para abrir igreja, para tomar conta de igreja, para tomar conta do povo de Deus, para levar o caminho certo. E a confiança que Paulo depositou naqueles homens, elas deu fruto. Pessoas que não envergonharam o nome do Senhor, pessoas que não envergonharam o apóstolo Paulo, nem as igrejas. Como é que está as igrejas hoje, irmão, para a tristeza nossa? Está um caos, mas a gente tem que continuar combatendo. A gente tem que continuar lutando pelas almas. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, apresento, Pai, nessa hora cada um dos teus filhos, agradeço pela vida de cada um de nós, pela mais uma semana que inicia, Pai, pelo dia que se finda, Pai, agradeço pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, pelo ministério, Pai. Pai, coloco nas tuas mãos, Pai, na tua presença, as minhas necessidades e as necessidades de cada um dos teus filhos, Pai. O Senhor sabe as petições que cada um tem feito. O Senhor conhece a nossa pouca força, Pai. Por isso eu tenho sustentado, tenho guardado, Pai. Atenta a esse lar, Pai, que está sendo destruído, Pai. Abre as portas para esse teu filho e a tua filha que estão batendo nas portas para que elas venham se abrir, Pai. Abre, Pai, a porta espiritual do teu povo, Pai, para que nós venhamos nos alegrar na tua presença. Pai, dá força, dá sabedoria para o teu povo seguir os teus mandamentos, seguir os ensinamentos do Senhor, Pai. Me transforma, Pai, de dentro para fora, eu necessito.
ser transformado, a tua igreja necessita ser transformada, Pai. Agradeço, Senhor, por mais um culto, mais um vídeo, mais uma palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Agradeço por cada vida que tem me seguido, tem compartilhado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de teus filhos, Pai. Supra a necessidade de cada um, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, estamos com 259 inscritos no YouTube. O nome do canal é José Igor contando parte da minha história. Compartilhe, divulgue. Se você não gostou, continue escutando, você vai gostar. Assim, Deus vai fazer na obra da nossa vida. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Uma semana abençoada.